Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresenta Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Cacre Tupi, Produtos Lácteos, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Traceprint, cartuchos reciclados, qualidade que faz diferença. Móveis Pires, ambientes planejados. Neves Calçados, calçados e acessórios esportivos. Drogaria Drogamed, confiança é a nossa receita. Kira Materiais para Construção, Jornal O Semanário, Fabiano Veículos, compra, venda, troca e financia. Acesse nossos canais, Facebook e YouTube, Matias TV. Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos os ouvintes que nos acompanham pelo Rádio Tropical, também os demais fiéis que nos acompanham por meio das redes sociais, é uma grande alegria nós podermos nos reunir neste domingo para celebrarmos o primeiro domingo do tempo da Quaresma. De fato, todos os anos nós celebramos este primeiro domingo da Quaresma, meditando o Evangelho que apresenta o relato das tentações de Jesus. Este relato está em profunda consonância, ou seja, está em profunda união às tentações que Adão e Eva sofreram no paraíso, como nós ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, o capítulo 2. Depois nós também meditamos no decurso do tempo da Quaresma, todo o percurso do povo de Israel, que saiu também da escravidão do Egito para poder chegar à terra prometida. 40 anos no deserto, 40 dias que Jesus jejuou e orou no deserto, e 40 dias que nós como igreja também caminhamos em estado de oração e de jejum, para prepararmos o nosso coração para a celebração da Páscoa. Então, nós meditamos toda esta realidade importante do preparo que deve ser realizado para estas ações importantes que nós realizaremos na Páscoa. E nós vemos o Senhor Jesus, que também tinha uma missão importante a realizar e por isso se preparou espiritualmente. Após o batismo no Rio Jordão, o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E após jejuar 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo demônio. Diante desta realidade, nós todos somos convidados a meditar algumas realidades importantes da nossa vida de fé. Dentre elas, somos chamados a meditar sobre a realidade do pecado. Nosso Senhor
nós ouvimos muito bem no Evangelho, foi conduzido pelo Espírito Santo para ir ao deserto e naquele momento ser tentado pelo diabo. Quando nós vemos a ação de Jesus sendo conduzido pelo Espírito para o deserto, para passar por estes momentos da tentação, nós podemos notar que o desejo de Jesus foi justamente realizar esta ação, porque tudo aquilo que Jesus fez nesta terra tem uma única finalidade: trazer a salvação para nós, homens e mulheres. Por isso, as ações de Jesus neste mundo, podemos dizer que são ações salvíficas, ações que nos trazem a salvação. E não seria diferente que o ato de Jesus desejar ser tentado pelo demônio seria justamente um ato de salvação, para poder assim nos ensinar a vencer as tentações do inimigo. E nós ouvimos já no início do Evangelho que Jesus foi para o deserto motivado, movido pelo Espírito Santo. E nós notamos ainda mais que toda a vida de Jesus foi uma vida orientada para a vontade de Deus, o desejo de realizar a vontade do Pai. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós aprendemos algo importante com o nosso Senhor, que a nossa vida precisa de um norte, precisa de uma orientação, que ela possa de fato ser conduzida para uma finalidade última, e esta finalidade, este norte, é o próprio Deus. Todas as nossas ações devem ser realizadas neste mundo, tendo Deus por norte, por oriente. Quando nós vemos, por exemplo, a realidade do sistema solar, notamos que todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Se não existisse o Sol com a sua gravidade, com a sua força, para atrair estes corpos celestes ao seu redor, eles estariam dispersos. E assim, não teriam de fato todas as condições para a sua existência. Suas órbitas poderiam entrar em choque e tudo mais. Do mesmo modo, nós, para vivermos, para encontrarmos o sentido para a nossa vida e para vivermos de um modo correto e justo, precisamos ter um norte que de fato nos oriente o nosso viver. Nós todos somos convidados a viver ao redor de Deus. E é justamente o próprio Deus que dá o sentido para o nosso existir, para as nossas ações nesta terra. Porque de fato Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós tivemos a nossa origem em Deus. E é justamente para Deus que nós caminhamos. A nossa vida consiste justamente neste caminhar em direção a Deus, para que nós possamos nos encontrar com Ele e mais ainda, permanecermos com Ele por toda a eternidade, nesta vida feliz que Ele reserva para nós no céu. Porque Deus, de fato, é aquele pelo qual provém todo o bem e toda a graça. Tudo aquilo que existe de bom neste mundo, toda a graça que existe, nos são derramados pelo próprio Deus, nos são oferecidos pelo próprio Deus. E uma vez que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, a finalidade última da nossa vida, Ele mesmo vai nos mostrar o que é o bem e o que é o mal. O pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, como nós ouvimos na primeira leitura, foi justamente querer saber por si só o que é o bem e o mal, coisas que não são reservadas aos seres humanos. Somente Deus sabe o que é o bem e o que é o mal. Somente Deus tem este conhecimento. Este conhecimento é reservado ao próprio Deus. E quando nós somos chamados a conhecer o bem e o mal, nós o fazemos a partir daquilo que Deus nos revela. Porque de fato, nós vamos descobrir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que nos conduz à vida e o que nos conduz à morte, a partir do próprio ensinamento de Deus. Quando o homem tenta de fato realizar a sua vida
prescindindo, deixando Deus de lado, ele só consegue para si mesmo a destruição e a ruína, porque nós podemos notar que nós não sabemos distinguir corretamente o certo do errado, a esquerda da direita. A própria palavra de Deus nos chama a atenção desta dificuldade que nós temos em discernir o que é justo e o que é correto, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Portanto, é o próprio Deus que nos diz o que é certo e o que é errado, e Ele mesmo nos mostra o que é pecado e o que não é pecado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, lá no livro do Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, o próprio Deus vai entregar os 10 mandamentos, e por meio destes 10 mandamentos vai mostrar a todos nós o que devemos fazer para vivermos na graça de Deus, e o que nós devemos evitar realizar para que nós não tragamos a morte à nossa existência. Então, o que é pecado e o que não é pecado, o próprio Deus nos ensina a partir dos 10 mandamentos, a partir da sua palavra, a partir do ensinamento da igreja que nos recorda exatamente isto, porque o Senhor deu esta ordem de que a igreja anunciasse todas estas verdades por todos os tempos. E nós, uma vez que conhecemos o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é, somos convidados a obedecer pela fé este ensinamento de Deus. Podemos dizer que nem sempre nós temos uma compreensão clara e exata de tudo aquilo que Deus nos manda fazer e de tudo aquilo que Deus pede que nós não façamos. Mas uma coisa é certa: se Deus, que nos revela o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, nos diz o que devemos fazer, a fé nos coloca diante desta obediência, e obedecermos mesmo que nós não compreendamos tudo, porque de fato o que Deus nos pede, o que Deus nos aponta, é sempre o melhor para nós. Se Adão e Eva tivessem esta consciência, certamente não teriam pecado, não teriam desconfiado de Deus e não teriam trazido para si e para toda a sua descendência esta marca da inimizade para com Deus. A questão, meus irmãos e minhas irmãs, está justamente aí. Quando nós não sabemos o que é o certo e o que é errado, quando nós deixamos de lado o ensinamento de Deus, vamos querer viver pela nossa própria conta. E o pecado é justamente a consequência desta ação do homem que deseja viver por si só e ocupar o lugar de Deus, conduzir a sua vida. O pecado, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é uma realidade má, objetiva, ou seja, não depende do nosso achar, do nosso julgamento, dos nossos julgamentos para que exista, porque é fruto da desobediência a Deus, da desobediência à vontade de Deus. E todas as vezes que se vai contra aquilo que Deus determina, de fato, a consequência é desordem, a consequência é a ruptura da união de amor que existe com Deus, o rompimento da amizade entre Deus e o homem, e por consequência, o afastamento do homem em relação ao seu fim último. Qual que é o nosso fim último como seres humanos? Chegarmos ao céu, a contemplarmos a face de Deus no céu. E quando nós pecamos, rompemos esta amizade com Deus e somos impossibilitados de chegar ao céu, porque o salário do pecado é a morte, a condenação eterna no fogo do inferno. E foi justamente por causa desta situação que nós vivíamos após o pecado de Adão e Eva, que Deus veio para nos salvar, para resgatar a cada um de nós desta culpa, para poder assim abrir as portas do céu que haviam sido fechadas. Uma questão nós podemos notar, meus irmãos, minhas irmãs, que tem se tornado cada dia mais difícil, mais complexa para nós, é justamente esta dificuldade de nós tomarmos consciência sobre o que é pecado e o que não é pecado. Papa Pio XII,
já em meados dos anos 50, vai anunciar em uma das suas radiomensagens que o grande pecado daquele tempo, já nos anos 50, é a perda do sentido do pecado. Por quê? Porque de fato o homem passou a relativizar a existência do pecado. E isto é uma consequência da relativização da existência de Deus. Com o surgimento do ateísmo, de todas estas filosofias que negam a existência de Deus, começou-se a perder o norte que orienta a nossa vida. Se tiramos Deus do centro da nossa vida, o próprio Deus que nos ensina o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é, o que acontece? Nós perdemos justamente aquele que nos orienta sobre o que é pecado e o que não é. E foi justamente a eliminação da ideia de Deus no plano da filosofia que fez com que os homens daquele tempo não acreditassem mais na existência de Deus. E se não tem Deus para regular e ensinar, conduzir o que é certo e o que é errado, o certo e o errado, o que é pecado e o que não é pecado, passa a ser uma realidade subjetiva, é aquilo que eu acho. E então, o grande problema da humanidade é este: quando se tira o Sol, que mantém todas as órbitas dos planetas alinhadas, tudo se torna desordem e o caos se estabelece. Se eliminamos a ideia de Deus, se nós eliminamos Deus da nossa relação, não temos mais este horizonte do que é certo e o que é errado, e o certo e o errado fica ao nosso critério, ao nosso gosto. E muitas vezes vamos dizer: o que é certo para mim não é certo para o outro, o que é errado para mim não é errado para o outro, o que é pecado para mim não é pecado para o outro. E é justamente esta confusão que nós vivemos nos nossos dias. Precisamos recordar que o pecado é uma realidade objetiva, existe independentemente das nossas ideias, da nossa consideração. Porque de fato Deus existe e nos mostra o que é pecado. Somos chamados a realizar um ato de fé para acreditarmos naquilo que Deus nos ensina. E nós vamos percebendo na própria prática, na existência nossa de cada dia, que de fato o homem possui, desde o começo da sua vida, más inclinações. Podemos perceber que muitas vezes crianças que ainda não aprenderam sobre o que é certo e o que é errado, têm dentro de si algumas desordens, que precisam desde o começo da sua vida serem corrigidas pelos pais. Então a educação deve ser dada sempre, para que se mostre o que é certo e o que é errado, o que faz bem e o que faz mal ao próximo, o que rompe a nossa amizade com Deus e o que promove a nossa união com Ele. E nós vamos notando no decurso da nossa vida como estas realidades más, as más inclinações, também têm influência na nossa vida. Porque nós, seres humanos, embora livres, temos esta capacidade de escolher tanto o bem como o mal. Mas muitas vezes fazemos más escolhas, fazemos escolhas ruins na nossa vida. E todos nós podemos perceber que em algum momento pisamos na bola. Muitas vezes escolhemos o mal ao invés do bem. Muitas vezes escolhemos coisas ruins e danosas ao invés de escolhermos coisas que promovem, que nos fazem o bem. E nós podemos notar outras situações mais. Homens que tentam construir o céu na terra e na verdade acabam transformando a vida das pessoas num inferno, porque querem construir um céu segundo os seus critérios e não segundo os critérios de Deus, porque de fato não acreditam em Deus. Basta nos olhar todas as realidades de países com regimes totalitários. Eles definem o que é certo e o que é errado e impõem aos demais o modo de vida. E aqueles que são contra, naturalmente são perseguidos, dentre eles a própria religião. Então nós somos chamados a perceber este grande perigo do pecado na nossa vida. E de que modo que o pecado entra na nossa vida? Justamente a partir da tentação, quando nós caímos. De fato, somos chamados a perceber o grande risco que nós corremos na nossa vida
quando cedemos às tentações. Nós podemos dizer que em relação a Deus e a nós, existe um limite que Deus deu, em relação ao demônio e a nós, existe um limite que Deus deu para que o demônio possa agir contra nós. Se Deus desse toda a liberdade para o demônio fazer conosco aquilo que ele quisesse, nós não existiríamos, porque ele nos odeia, ele deseja nos destruir. Então Deus coloca um limite na ação do demônio. E justamente este limite estabelecido, de fato, nos coloca diante da realidade da tentação. O modo como o demônio age contra nós é justamente nos tentando, nos seduzindo para que nós caiamos em pecado. E então nós podemos dizer que a arma mais letal que o demônio tem para agir contra nós é por meio da tentação. E a tentação acontece a partir de dentro das nossas desordens. O demônio conhece as nossas desordens e ele vive instigando cada um de nós a cair no pecado, incentivando a deixar que estas desordens se tornem mais fortes. As tentações acontecem na nossa vida sempre com uma aparência de bem. O demônio nunca nos tenta nos oferecendo algo que é ruim. Sempre ele vai mostrar algo que esteja profundamente relacionado com as nossas necessidades mais profundas. E sempre vão aparecer diante de nós as tentações por meio de uma inversão de valores. Vai nos mostrar o demônio que aquilo que é bom é visto como algo ruim, e aquilo que é ruim é pintado para nós como algo que seja bom. Então, estas tentações vão sempre acontecendo segundo aquilo que nós desejamos, aquilo que está ao nosso alcance de acontecer. O demônio nunca nos oferece algo maior do que aquilo que nós desejamos, e não nos oferece aquilo que nós não nos interessamos. Ele sabe quais são as nossas inclinações e vai oferecer para nós tudo aquilo que de fato é do nosso interesse. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, eles aproveitam das nossas fraquezas para que nós possamos assim cair. E assim, se caímos, pecamos, rompemos a amizade com Deus. Mas é importante que nós saibamos que passar pela tentação, que ser tentado, não é pecar. De fato, o pecado existe quando nós damos o sim à tentação, quando nós consentimos a essa tentação. E então poderíamos nos questionar, se é perigoso para nós a tentação, por que Deus permite que nós sejamos tentados? Parece-nos que é uma contradição do próprio Deus nos expor a uma realidade de perigo. Mas uma coisa nós podemos notar, que as tentações existem justamente para nos fortalecer no combate contra o mal. Porque o próprio Jesus quis ser tentado para enfrentar justamente o demônio e nos ensinar como destruir as tentações em nossa vida, por meio do jejum, da oração, do conhecimento da palavra de Deus, da nossa união íntima com Deus. Então, o Senhor Jesus nos ensina a vencer o demônio por meio da sua própria experiência, porque de fato todas as ações de Jesus nesta terra são aprendizados, são ensinamentos para que nós aprendamos a travar este combate contra a realidade do mal. Se todos nós desejamos empreitar um combate ou realizar alguma obra importante, precisamos nos preparar. Justamente no combate contra o mal, nós somos cada vez mais preparados à medida que experimentamos as tentações e as vencemos. E também nós somos chamados a perceber uma outra coisa. A luta existe justamente onde existe o amor. As provas, de fato, fazem com que nós possamos aumentar o nosso amor. Porque onde não existe sofrimento, não existe amor. Se nós de fato não estamos dispostos a sofrer, nem por Deus, nem por ninguém, nós podemos perceber que nós não amamos, porque onde existe o amor, existe o sofrimento. Se nós amamos a Deus e queremos ser fiéis a Ele, haveremos de sofrer as consequências deste amor. E é justamente este sofrer que faz com que nós cresçamos e nos fortaleçamos. Quem deseja criar músculos, massa muscular na academia,
precisa sofrer nos aparelhos, porque senão nunca terá esta força. Por isso nós somos chamados a exercitar cada vez mais esta nossa vontade por meio das ações que de fato nos dispõem a vencer as tentações. Deus deseja que nós lutemos. Ele lutou contra o inimigo para nos salvar e deseja que nós lutemos contra o inimigo para nós nos unirmos também a Ele na luta, porque Ele também deseja que nós participemos da sua vitória. Se nós queremos vencer com Cristo, temos que lutar com Ele. Não adianta nada queremos vencer sem lutar. Que gosto tem experimentar a vitória sem luta e sem esforço? E é assim que o Senhor deseja de nós, não somente neste tempo, mas em toda a nossa vida. Que nós possamos fazer deste tempo de Quaresma um intensivo, para que nós possamos cada vez mais travar a batalha contra o mal e perseverarmos no caminho do bem. Para isso Deus nos dá todas as armas necessárias para este combate que é espiritual. A Eucaristia que nós recebemos, a oração que somos chamados a fazer, o jejum, as penitências que nos ajudam a fortalecer o nosso ânimo, a devoção à Nossa Senhora que nos auxilia a vencer o inimigo, ao nosso Santo Anjo da Guarda que está sempre conosco, nos ajudando a vencer as tribulações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos esta coragem, que possamos de fato nos esforçar para vencer esta luta que o próprio Cristo venceu para nós, e um dia possamos também ganhar a coroa da vitória que o bom Deus reserva para todos aqueles que estão dispostos a lutar com Ele e por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, por todo o povo conduzido pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que se prepara para celebrar a Páscoa de Jesus, rezemos confiantes dizendo: confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Protegei, Senhor, a Igreja e cada um de seus ministros contra a tentação do poder, da glória terrena e da riqueza, nós vos suplicamos.
Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Motivai vossos fiéis a sempre saciar o Espírito e alimentar a fé com a palavra que de vós procede e com a graça da Eucaristia nós vos pedimos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Livrai a sociedade do desenfreado impulso ao consumismo e ao acúmulo de bens, em prejuízo dos valores humanos e cristãos, nós vos pedimos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena, enquanto cultivamos a esperança da cidade celeste, nós vos pedimos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Concedei à nossa comunidade, que inicia sua caminhada quaresmal, preparar-se com empenho para a celebração da Páscoa da Ressurreição, nós vos pedimos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Concluamos as nossas preces rezando juntos a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor.
Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo,
Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos Oswaldo de Lima, Luiz Carlos Maia, Odete Jussani, Lourdes Fausta da Silva, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós associar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Do corpo e do sangue. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, piedade, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentir a fome e nem sede em sua lida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é sustento, do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis
que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé e incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os avisos. Nós iniciamos então esta primeira semana do tempo da Quaresma e algumas questões, celebrações são importantes para o nosso dia a dia. Na quarta-feira nós teremos a celebração da Santa Missa aqui na Matriz às 19h30. Na sexta-feira nós celebraremos o nosso segundo dia de procissão penitencial e missa penitencial, às 5h30 da manhã, saindo da capela Santa Rita de Cássia. Então, às 5h30, nós vamos nos reunir na capela Santa Rita e sairmos em procissão até aqui, a Igreja Matriz. Então, a ideia é chegar aqui na Igreja Matriz, no máximo por volta das 6 horas, para a celebração da Santa Missa Penitencial. Então, aqueles que desejarem, possam fazer esta experiência. Foi muito positiva a primeira que nós fizemos esta semana que passou, até mesmo debaixo de chuva, né? Então bastantes pessoas participaram. Foi um momento muito importante, muito bom de celebração. Também esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês.
Então nós teremos adoração ao Santíssimo e a missa do apostolado da oração a partir das 19 horas. Então fica o convite para participarmos. Também lembrarmos que no sábado teremos a missa na Capela Santo Antônio e na Igreja Matriz às 19 horas. E as missas do domingo, como de costume. Eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que puderem, que nós sempre celebramos as missas durante as missas diárias a partir das 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, se você tem esta possibilidade, possa fazer esta experiência como uma forma de penitência quaresmal, depois perceber a riqueza que é poder comungar todos os dias, iniciar o dia justamente com a presença do Senhor. Aqueles que fazem a experiência testemunham. O dia é outro quando começamos com a Santa Missa. Bastantes pessoas participam e é uma realidade muito importante para a nossa vida espiritual. E nós fazemos este convite para todos. É uma missa breve, começa às 7 horas, termina por volta das 7h30. Então, se você tem esta possibilidade, possa fazer a experiência. E eu também gostaria de recordar que nós vamos começar a vender as cartelas, os convites do nosso chá beneficente em prol da Igreja Matriz, da nossa paróquia, e também do projeto Vida Nova. Nós vamos fazer este chá em parceria no dia 16 de abril. Então, os nossos vendedores, os membros de pastoral já estão vendendo. Então, eu gostaria de fazer neste convite que nós possamos comprar os convites para participarmos, porque de fato nós bem sabemos, precisamos fazer muitas reformas na nossa igreja. Às vezes muitas sugestões são dadas para nós do que precisamos fazer na igreja, mas infelizmente o nosso dinheiro é curto. Então nós precisamos fazer um fundo para isso, para realizarmos todas as obras que são necessárias. Nós sabemos que o povo de Tupi Paulista é generoso e, sobretudo, tem um cuidado especial pela Igreja Matriz, que é a grande marca da nossa cidade. Então, desde já eu faço este convite, que nós possamos nos unir para trabalhar e em prol da nossa reforma da Igreja Matriz, que, se Deus quiser, vamos aos poucos realizando. Então, por todas estas orações, as nossas intenções, vamos ficar em pé e apresentar à Virgem Maria a nossa saudação, de um modo especial pelas almas de Oswaldo de Lima, Luiz Carlos Maia, Odete Jussani, no 7º dia de seu falecimento, e também o 1º ano de falecimento de Lourdes Fausta da Silva. Nossos sentimentos a todos os familiares, que Deus os console sempre com a esperança da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor,
Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Cacre Tupi, Produtos Lácteos, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Traceprint, cartuchos reciclados, qualidade que faz diferença. Móveis Pires, ambientes planejados. Neves Calçados, calçados e acessórios esportivos. Drogaria Drogamed, confiança é a nossa receita. Kira Materiais para Construção, Jornal O Semanário, Fabiano Veículos, compra, venda, troca e financia. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV.